Debates e opiniões. Apresentação: Itamar Santos. Técnica: Itamar Silveira. Bom dia Itamar Silveira. Bom dia, Santa Isabel, aqui dos altos da Estância Grande. Nós estamos chegando juntamente com o sol, né? O sol aponta no horizonte e diz que está chegando. E parece que ele está vindo para ficar aí, para secar os pelegos da gauchada, porque é chuva, hein? Caiu muita água aí nesses últimos 15 dias e, por ironia do destino, ficamos sem água potável em casa, né? Viamão, Alvorada, Gravataí, mais de 700 mil pessoas ficaram aí por mais de 5 dias sem água em casa, e a gente vai estar conversando aí sobre estas questões. Além da falta de água, nós temos em abundância nesse Brasilzão e nesse mundo todo, muita corrupção. E sobre isso, encontrei um áudio na internet sobre a corrupção no Brasil, que ela já é endêmica, ou seja, ela é encontrada em todo lugar, todo setor você vai ver algum ato de corrupção, maior ou menor gravidade, mas um ato de corrupção. Não é exclusividade isso da classe política. Veja aí o que a gente trouxe para você, para fazer uma reflexão, o que diz o jornalista Ivan Miranda. Vamos ouvir o áudio e depois a gente conversa um pouco sobre o que o jornalista nos falou aí. Por seu lado, o Estado médio brasileiro que não paga vai em 100 bilhões de precatórios. Isso é corrupção. Aqui em Porto Alegre, São Paulo, Salvador e vários lugares do Brasil, o polícia informa onde é que está tendo uma blitz, para você escapar da blitz, da lei seca. O que é isso? O Brasil tem milhares de pequenos atos de gesto no dia a dia, que são atos que, a rigor, são atos de corrupção. No entanto, no Brasil, o corrupto é sempre o vizinho, é o outro. Não existe corruptor no Brasil. Você vê esses casos todos, quase nunca existe um corruptor, só existe um corrupto. Então é muito simples, ainda mais dentro dessa lógica de o partido dele é o partido do outro, fica um acusando o outro, acusando, desmoraliza-se apenas o parlamento, como se isso não fosse um problema da sociedade brasileira. O Brasil tem 5.600 e poucos municípios. Eu devo ter talvez 2.000 por aí ao longo dessa vida ali na porta. Em quase todos que eu fui, eu ouvi dizer que só tem, ou quase só tem corrupto na Câmara. Nos 27 unidades da Federação, Brasília e os 26 estados, eu ouço dizer, quando vou, só quase tem ladrão. Congresso, isso nem é repetir. Eu te pergunto, de que planeta vieram essas pessoas? E a gente não ouve falar mesmo sobre grandes porções do judiciário? Vieram de Marte, de Júpiter. As pessoas que ocupam essas posições vieram de onde? Mas pegue 10 ou 20 ou 30 amigos seus e pergunte para ele o seguinte: olha, você vai pagar uma cerveja popular ou uma multa de 700 pau? Quantos vão pagar a multa? Dê um mandato parlamentar para esse cidadão, uma posição do Estado, para que ele vai fazer o quê? Então, o que falta, na verdade, é o Brasil discutir a si mesmo e parar com essa farsa de que uma calçada é toda limpinha e a outra calçada é toda sujinha. É isso. Acho que é um problema, a política, mas a política é o nosso
é o nosso salvo-conduto. Quer dizer, os políticos, quando eu falo, os políticos, cara, quem são os políticos? Somos nós, que eventualmente estamos com um mandato parlamentar. Tem alguns limpos e tem muitos sujos. Isso vale para o jornalismo, isso vale para o cinema, para a fotografia, para o banco, vale para tudo. Pois é, esse aí foi o áudio do jornalista Ivan Miranda, que questiona, né, a questão, a incidência, a prática da corrupção. E aí, meu amigo, para reflexão, tá? Só você com você mesmo. Você dá cerveja por guardinha de trânsito ou paga a multa de R$700? Você, mesmo não tendo idade, usa a fila do idoso só porque tem cabelo grisalho? Ou você fica na fila comum? São pequenos atos, né, que demonstram o quanto a gente faz ou pratica a corrupção. Então a gente tem que fazer essa análise. Quem é que elege o deputado? Quem é que elege o vereador? Quem é que elege o prefeito? Somos nós. Então, se essa gente está lá fazendo ato ilegal, quem botou essa gente lá fomos nós. Então a gente tem que ter essa compreensão de como as coisas transitam na vida comum. Tá? Quando você anda numa autoestrada e a velocidade máxima é 80 e você passa de 80, você está praticando um ato ilegal, é corrupção. Então, aí vamos dizer, mas isso é coisinha, né? Pouca coisa. Mas um monte de pouca coisa dá um caso muito sério. Então a gente tem que começar a perceber, né, e a checar da onde vêm as informações, quem são as pessoas, o que essas pessoas praticam. Essa é a nossa tarefa enquanto sociedade, de estar aí monitorando todas as questões que estão inerentes à vida em sociedade. Então fica aí esse pedido, né? Esse momento de reflexão. Como é que a gente se porta frente aos atos legais e ilegais aí da vida, do dia a dia? Uma boa notícia chega para nós aí: mobilização pelas plataformas P75 e P77 em Rio Grande tem dimensão nacional. Essa notícia dá um alento à economia do Rio Grande do Sul e do Brasil também, né? Envolvida numa crise extrema, a Petrobras ficou ameaçada de não poder investir mais nos seus próprios, mas a retomada da construção das plataformas de Rio Grande mobilizou aí trabalhadores dos setores petroleiros e metalúrgicos interessados na continuidade das obras e na geração de empregos. Em contexto repleto de más notícias sobre o cenário econômico, a confirmação de que a Petrobras vai retomar a construção das plataformas P75 e P77 em Rio Grande representou um alento para a região sul do estado e uma vitória para a mobilização nacional dos trabalhadores do setor em defesa da Petrobras e uma política de soberania energética para o país. A estimativa do prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindeberg, ou Lindemeyer, do PT, é que a retomada da construção das plataformas gere 4.500 empregos diretos. O novo cronograma das obras deve ser divulgado aí nas próximas semanas. O acordo firmado entre a Petrobras e o consórcio QGI no início de julho garante o retorno ao Estado de um contrato cujo valor inicial chegava a 1,6 bilhões de dólares, superando um impasse que se arrastava desde fevereiro, quando as obras de construção das plataformas foram paralisadas.
havia possibilidade de uma nova licitação ou mesmo da transferência das obras para o exterior. A P75 e a P77 serão instaladas respectivamente nos campos de Búzios 2 e Búzios 4, na área de seção onerosa, no pré-sal da Bacia de Santos. As duas plataformas vão produzir individualmente até 150 mil barris de petróleo e vão contribuir 7 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Esta é uma grande notícia, né? E é uma vitória daqueles que acreditam no Brasil, que acreditam na Petrobras e que defende a Petrobras como uma empresa estatal e que ela tenha que continuar aí sendo a grande coordenadora da pesquisa e da produção de petróleo aqui no Brasil. Porque já estão de olho, né? Querem retirar a Petrobras desse mercado para favorecer o mercado internacional, que seria um verdadeiro assalto à economia brasileira. São 8 horas e 28 minutos, aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões, com a apresentação de Itamar Santos e técnica de Itamar Silveira. Mais uma notícia aqui para os gaúchos, né? Tradição gaúcha é sensacional e os tradicionalistas querem transformar o gaúcho em patrimônio da humanidade. O tradicionalista pretende pedir à Unesco que reconheça a cultura e a figura gaúcha como patrimônio imaterial da humanidade. O gaúcho como patrimônio cultural e material da humanidade, essa é a condição que a Confederação Internacional da Tradição Gaúcha, a CITG, pretende alcançar na Unesco para a figura e os costumes tradicionais do Rio Grande do Sul. Por enquanto, trata-se apenas de uma ideia que foi lançada durante um congresso na semana passada em Montevidéu, onde a Confederação Internacional de Tradições Gaúchas, compostas por Argentina, Uruguai e Brasil, não será uma tarefa fácil, pois a tramitação do pedido deve levar algum tempo. A tendência, no entanto, é que a proposta avance, conforme avalia o movimento tradicionalista gaúcho. Queremos que a cultura gauchesca, seu fazer, seu modo de agir, seus hábitos sejam reconhecidas pela Unesco, mas para isso o processo deve ser aprovado primeiro em cada país envolvido. O Uruguai já está com a discussão em andamento, a Argentina e nós no Brasil estamos começando a discutir o tema. Com a união de todos, teríamos mais força para viabilizar a ideia, explica o presidente do MTG, Manuelito Savares. Então é isso aí, vamos aguardar, né, que o gaúcho seja considerado patrimônio da humanidade, porque cultura nós temos, com certeza. Às 8h30, vamos numa música que é para a gente voltar logo em seguida aí com mais notícias para os nossos ouvintes. Vamos aí da gaúcha, falando em gaúcha. Não vai mandar café, doutor? Mas frio hoje.
É lindo, né? Elis Regina e Hermeto Pascoal. É sensacional a gente poder ouvir um som com esta qualidade. É muito legal mesmo relembrar aí da nossa querida Elis Regina. Hoje a gente vai estar ouvindo. Mas, falando ainda em corrupção, as pessoas geram polêmica quando são honestas. É uma verdadeira insanidade, né? Esse tipo de coisa, mas acontece. Vereadora do PT devolve dinheiro não usado de diária e causa polêmica do Rio Grande do Sul. Prática não é considerada comum entre vereadores de São Pedro do Sul. Caso ocorreu na Câmara de São Pedro do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. A atitude de uma vereadora que decidiu devolver aos cofres públicos o dinheiro que sobrou de uma viagem provocou polêmica no pequeno município de São Pedro do Sul, a cerca de 350 quilômetros de Porto Alegre. Tudo isso porque a prática não é considerada comum pelos vereadores da cidade. No fim de março, Angélica Felski Gabriel, do PT, viajou a Porto Alegre para uma reunião na Assembleia Legislativa. A viagem foi paga pela Câmara Municipal de Vereadores de São Pedro do Sul com dinheiro público. A vereadora recebeu 327 de diária, mais 140 para as passagens de ida e volta de ônibus, além de R$ 40 para despesas com táxi. O hotel custou 100 a pernoite. Eu fiz um lanche e um almoço, sobraram 206, que eu quis devolver. Não só quis, mas devolvi, explicou a vereadora. O gesto, que deveria ser obrigatório para qualquer pessoa que lida com dinheiro público, provocou polêmica na Câmara Municipal de Vereadores de São Pedro do Sul, simplesmente porque não é comum vereadores da cidade devolverem o que sobrou. A presidenta da Câmara, Ziana Maria Bonzan, do PTB, explica que os vereadores só são obrigados a explicar os gastos com transporte. Os outros, como alimentação e hospedagem, não precisam ser comprovados. Se o vereador achar que sobrou 5 e que deve ser devolvido, fica a cargo da consciência do vereador, explica a presidenta. Nas ruas da cidade, a opinião de quem paga o salário dos vereadores é diferente. Tem que devolver sim, aplicar na saúde e qualquer outra situação, afirma o agricultor Ivo Ludke. Tem que ser investido na saúde, na educação das crianças, transporte, completa também a agricultora Medianeira Fonseca. Por causa da polêmica, a Câmara de São Pedro do Sul decidiu rever a posição inicial. O Legislativo Municipal diz que vai votar uma proposta que os vereadores, cada vez que voltarem de uma viagem, sejam obrigados a esclarecer todos os gastos.
Olha, a gente tem que ter um bom exemplo a cada minuto, porque senão os maus exemplos permanecem. Vamos ver se a gente consegue colocar o áudio aqui com a entrevista dada pela vereadora. Investimento, a explicação é a mesma. Não tem dinheiro. É assim nesse caso, é assim com os hospitais, com as estradas, escolas, pagamento de salários, tudo está com o orçamento apertado. E no meio desse aperto todo, surgiu uma história que vai contra o bom senso. Uma vereadora decidiu devolver o dinheiro que sobrou de uma viagem. Detalhe, essa viagem foi paga com o dinheiro público. Então, devolver seria uma coisa óbvia, certo? Não, já, Angélica Gabriel é vereadora em São Pedro do Sul, uma pequena cidade no centro do estado. No fim de março, ela foi a Porto Alegre para uma reunião na Assembleia Legislativa. A viagem foi paga pela Câmara de Vereadores, o que significa que o dinheiro saiu dos cofres públicos. A vereadora recebeu R$ 327 de diária, mais 140 para as passagens de ida e volta de ônibus, além de R$ 40 por táxi. O hotel custou R$100 a pernoite, eu fiz mais um lanche e um almoço e sobraram R$206 que eu quis, não só quis como devolvi. Esse gesto, que deveria ser básico para qualquer um que usa o dinheiro do povo, causou uma enorme confusão. Simplesmente porque não é comum que os vereadores da cidade devolvam o que sobrou. O troco devolvido aos cofres públicos gerou polêmica entre os vereadores de São Pedro do Sul. Afinal, prestar contas de como foi usado o valor da diária é obrigatório? A presidente da Câmara explica que os vereadores só são obrigados a explicar os gastos com transporte. Os outros, como alimentação e hospedagem, não precisam ser comprovados. Se o vereador achar que sobrou R$5 e que deve ser devolvido, vai a cargo da consciência do vereador. Quantos vereadores já devolveram valores? Alguns. Não posso precisar quantos, nem qual é o valor. E adivinha qual é a opinião de quem paga os salários dos políticos? Troco da diária dos vereadores. Tem que devolver? Devolver, sim. Devolver, aplicar saúde e qualquer outra situação. Tem que ser investido na saúde, né? E na educação também da criança, né? Que estuda, transporte. A senhora acha que tem que devolver? Sim, porque não é deles, né? É uma coisa que eles estão ganhando, né? No município, tanta coisa, tantas pessoas precisando de tanta coisa, né? E faltando às vezes, né? E eles ganham bastante, né? E eles que o que não gastam, eles têm que devolver, né? O direito é esse, eu acho. Mas e se sobrar só alguns centavos? Desde que seja 50 centavos. É nosso. Então deve devolver. Pode fazer diferença de troco em troco? Claro, com certeza. Para a próxima diária pode completar, né? A Câmara de São Pedro do Sul decidiu rever a posição dela e vai votar uma proposta para que os vereadores, cada vez que voltarem de uma viagem, esclareçam todos os gastos. É isso aí. É isso aí. Tomara que isso seja uma prática daqui para frente, né, minha gente? A gente precisa ter novas atitudes que nem esta, para que a coisa pública seja tratada com honestidade, né? Que as pessoas possam serem honestas, né? Então, esta é a grande decisão aí que a gente gostaria, né? Gostaria de ter e de ver feito, né? No país hoje. Então é uma necessidade, né? De que as pessoas sejam honestas. Vamos combinar. As pessoas têm que ser honestas para